Boa noite. Hoje, né, sexta-feira, vamos iniciar da sequência a nossa aula. Na aula anterior, a gente finalizou, né, com 8 minutos, porque o material que eu havia preparado não deu sequência para os outros tipos de choque. Aí nós preparamos agora, que a gente vai ver o distributivo, o neurogênico e o séptico, tá? Neste material, tá bom? Daí, para vocês entenderem sobre essa fisiopatologia do choque, tá? Esse tratamento, qual que é a atribuição da equipe da enfermagem na contribuição durante esse paciente que chega grave com esse choque, tá? E são pacientes graves, tá, gente? Eu quero deixar bem claro para vocês que todo paciente que evolui para choque, ele evolui para uma gravidade, porque choque é uma gravidade. Por esse motivo eu trouxe esse material para vocês, tá? Então vamos lá, vamos falar do distributivo, né? Síndrome de hiperfusão tissular devido a distúrbios de tônus e da permeabilidade vascular. Então tudo tem a ver com o nosso aparelho circulatório, tá? Eu venho falando para vocês, o choque, tudo que nós falamos hoje tem a ver com o nosso aparelho circulatório, que é o coração e a circulação, né? Com distribuição do fluxo sanguíneo visceral. Então, esse sangue que faz esse bombeamento nessas veias mais calibrosas, as aortas, né? Ele vai distribuir, tá? Então, é um choque distributivo. A partir da hora que não faz esse processo, né, de bombeamento aqui no coração, vai faltar nos membros, vai faltar nos órgãos, tá? Então, essa distribuição tissular, da hipoperfusão tissular, tá? De todo o nosso, né, desse paciente, essa circulação vai comprometer. E esse fluxo sanguíneo visceral, onde nós chamamos de visceral, gente? Nas vísceras, tá? Nessa parte abdominal aqui das vísceras. Então vai estar comprometida e o paciente vai evoluir por choque distributivo, tá bom? Aí tem os anafiláticos, o séptico e o neurogênico, que tem todo a ver com distributivo, tá bom, gente? Aí vocês estão vendo, ó, o neurogênico, né, que vai para o cérebro, que nós vamos falar agora sobre ele. O séptico, que é através das infecções, tá? O paciente choca, porque tem tanta bactéria cometendo o sistema do paciente que ele choca. E o anafilático, eu falei para vocês, né, que é através de alergia, né, de medicamento, medicamento, uma planta, um maribondo. Esse que no caso desse menininho aqui, ó, foi alguma coisa que ele ingeriu, né, tá apresentando esse choque anafilático, tá? E aqui é o séptico, falou séptico. Quando fala séptico, é em processo infeccioso, tá? O paciente chega em sepse, tá? E o neurogênico. Então, o choque séptico. Síndrome clínica ocasionada pela presença na corrente sanguínea de micro-organismos ou seus produtos, que envolvem insuficiência circulatória e perfusão tissular inadequada. Então, gente, são micro-organismos, tá? Algum tipo de micro-organismo que o paciente vai levar a um choque séptico, tá? Então, esse é o choque séptico, a gente vê muito nas unidades, tá? Então, é alguma deficiência, né? Algum produto, né, de micro-organismo na circulação. Não sei se vocês já ouviram falar, paciente tal está com infecção generalizada, tá? Pode evoluir para um choque séptico, tá? Porque tem micro-organismo no sangue também, foi para o sangue. A infecção, o problema foi para o sangue, tá? Então, é através de quê? Sepsis, tá? Que eu falei para vocês, o choque séptico, resposta sistêmica à infecção. Sepsis grave, disfunção de órgãos e sistema. Choque séptico, sepsis grave associada à hiperfusão tissular. Então, o que nós traduzimos isso aqui, né? Vocês nunca esqueçam esse nome, sepsis, porque tem muito nas unidades e o paciente agrava, né? Na sepsis o paciente está com infecção generaliza. Então, resposta sistêmica à infecção. O grave, disfunção de órgãos e sistema. Todos os órgãos irão, parar,
gente, os órgãos começam a parar, rim, pulmão, começa a perder, né, a função, né? A gente fala falência de múltiplos órgãos. E sepse grave associada à hiperfusão tissular, que é o choque séptico, tá? Então vem sepse grave, aí evolui para o choque séptico, tá? Então esse choque séptico é proveniente das infecções, tá? Só para vocês entenderem. Quando está um paciente com uma infecção grave no pronto-socorro, uma infecção grave na internação, ele vai evoluir para o choque séptico, tá? Não esqueçam. Fisiopatologia, né? Micro-organismos tecidos corporais, resposta imune mais liberação de mediadores químicos é igual reação inflamatória grave, tá? É o que eu falei para vocês, né? Aumento da permeabilidade capilar, diminuição da volemia, queda do débito cardíaco e da perfusão tissular. Aí o paciente para, o paciente tem parada cardíaca por choque séptico, tá? O coração para. Por quê? Acometeu toda, os micro-organismos acometeu todo o sistema circulatório desse paciente. Aí ele evolui para o choque séptico, tá? Então, assim, é importante vocês entenderem essa fisiopatologia do choque séptico, que vocês irão ver muito nas unidades, tá? Resposta imune, liberação de mediadores, né? E aí queda do débito cardíaco e da perfusão tissular, o coração cai, débito cardíaco começa a bater bem fraquinho e o paciente evolui para óbito, tá? Ainda no choque séptico, a progressão da falência de múltiplos órgãos, né, o que eu já falei para vocês, e sistema segue o seguinte ordem: pulmonar, hepática, renal, tá? O que eu falei para vocês, né? Pulmão, fígado, hepática é fígado, tá, gente? E renal, rins. Então, são órgãos-alvo, tá? Então, essa progressão da falência de múltiplos órgãos, isso é colocado até no certidão de óbito do paciente. Falência de múltiplos órgãos. Vocês vão ver muito. Ah, mas o que é falência de múltiplos órgãos? Devido à infecção, pode ter sido no intestino essa infecção, pode ser uma infecção renal, tá? Mas isso tudo envolve, né? Aí vai para o coração essa infecção, né? Vai para o sistema circulatório, que nós estamos falando do sistema circulatório. A partir da hora que vai para o sistema circulatório, que não tem a resposta cardíaca, tem queda do débito cardíaco, vai comprometer o que eu falei para vocês? Pulmão, fígado e rins, tá? Então, pulmão, então, são órgãos que não trabalham sem a irrigação, né? Os rins só filtram, o pessoal que evolui para hemodiálise é porque esse sangue não está sendo filtrado, tá? Então, o rim libera a diurese, que é a urina, mas ela sai depois da filtração. O papel do rins, que os néfros filtra, né? Uma vez que estiver um comprometimento, uma infecção, esse rins não vai ter essa função, tá? E o pulmão também, que é os alvéolos, né? A troca gasosa que eu falei para vocês. Expira, vai lá no pulmão e troca. Tudo através também do sangue. Se esse sangue, né? Se esse sistema circulatório estiver comprometido por um micro-organismo infeccioso, o paciente vai evoluir para o choque séptico. E aí, a partir da hora que o coração está comprometido, vai comprometer esses três órgãos também, que são órgãos vitais, que eu falei para vocês, que um não trabalha sem o outro. Não tem como o pulmão trabalhar sem o coração, tá? E nem os fígados e nem os rins. Então, esse choque séptico, né? Manifestações clínicas. Estágio precoce, paciente consciente e alerta pelo quente e ruborizada. Então, a pessoa fica com sinais flogísticos, tá? Eu acredito que vocês também já ouviram esse nome. Sinais de infecção, que nós chamamos de sinais flogísticos, que são calor, rubor, calor e rubor, né? São os três, né? Quente e rubor, calor e rubor, pulsos amplos, hipotensão moderada, débito urinário diminuído e febre, tá? Então, calor e rubor, febre, né? Então, tudo isso são sinais de manifestações clínicas que nos mostra que esse paciente vai evoluir para um choque séptico, tá? Aí, por exemplo, coloca analgésico, coloca antibiótico e o paciente não responde, ele continua com febre,
ele continua com o processo infeccioso, ele continua sentindo dor. Esse paciente vai evoluir para um choque. Pode ser referido cefaleia, prostração, mialgia, né, que é a dor no corpo, apreensão, o paciente fica apreensivo, agitação e anorexia, tá? Então fica, né, esses sinais, essas manifestações clínicas que são mesmo sinais e sintomas, tá, gente? Então, manifestações clínicas é o mesmo que sinais e sintomas. Então, se o paciente fica com esses sinais, ele está evoluindo para um choque séptico, tá? Então, gente, deu 1 minuto desse primeiro momento. Daqui um pouco a gente volta novamente, tá? Fiquem com Deus até daqui um pouquinho.